Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje, nos nossos comentários de filmes, vamos comentar um filme de terror de 1979 que chama-se Fantasma. No Brasil, ele foi traduzido como Fantasma. Quem acompanha aqui os vídeos do canal e os meus comentários de filmes sabe que eu não costumo comentar filmes de terror. Aliás, faz muito tempo que eu não acompanho o gênero. Eu acho que tem mais de uns 12 anos que eu não paro realmente para acompanhar o gênero. Não é dos meus preferidos, embora já tenha gostado bastante. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu geralmente falo mais sobre filmes de ficção científica. Mas o que aconteceu é que nessas últimas semanas eu estava acompanhando os filmes do Conan, Conan 1, Conan 2, aquela participação que o Arnold Schwarzenegger teve no Red Sonja, acompanhando aqui com expectativa o possível lançamento de um Rei Conan para esse ano, pelo menos as gravações, né? E aí, dentro desse universo de bárbaros e guerreiros, eu me defrontei com um filme de 82 chamado The Beastmaster, que no Brasil ficou traduzido como Príncipe Guerreiro. E ele era de um diretor chamado Don Coscarelli. E aí, para fazer o vídeo, eu fui pesquisar um pouco sobre esse diretor e descobri que, na verdade, embora ele tenha feito lá o The Beastmaster, que é um filme muito parecido com o Conan, bárbaro, capa, espada, o Don Coscarelli não é um especialista nesse tipo de filme, ele era um especialista em filme de terror. E aí eu parei para pesquisar um pouco a vida do cara e tinha um filme dele que chama Fantasma, que é um filme de 1979 e eu fui procurar no YouTube e ele tem também gratuito no YouTube. Aliás, volta e meia você encontra filmes gratuitos no YouTube. O próprio The Beastmaster, que também é dele, também se encontra lá, né? E aí o Don Coscarelli, ele dirigiu, escreveu, ele teve uma participação muito ativa nesse filme de 79, que é o Fantasma. Ele tinha pouco mais de 20 anos quando fez, né, quando dirigiu esse filme, lá em 79. E eu assisti o filme, como eu disse, tem gratuito no YouTube. E é um filme bastante perturbador. Não só por ser terror, mas além de ser terror, ele é um filme perturbador dentro do próprio gênero de terror. E é isso que a gente vai comentar aqui. Tem spoilers. Se você gosta de assistir o filme sem ter nenhuma informação, eu sugiro que vá primeiro assistir. O filme é interessante e ele virou um clássico cult dentro do gênero de terror. Muito embora eu não me lembre, dentro da minha final da minha infância, nos anos 80 e da adolescência nos anos 90, eu não lembro desse filme passando na TV aberta e nem na TV a cabo. Eu tive TV a cabo ainda por volta dos anos 90, não lembro. Mas, ao que pesquisei, o filme é um cult, um clássico nos filmes de terror, nesse gênero terror. E aí vamos mostrar os porquês. Bom, primeiramente, o filme ele é perturbador porque ele traz sempre um clima de pesadelo, que eu acho que combina muito com o gênero terror. O gênero terror ele deve estar mais associado, pelo menos para mim sempre esteve, à noção de pesadelo. Eu tinha sempre uma sensação e uma vivência que eu me lembro de que quando eu assistia um bom filme de terror, eu passava uma semana para poder voltar a dormir normalmente. Porque geralmente aquele filme dava pesadelos, né? Então ele acerta nesse ponto, o filme ele tem uma noção de pesadelos. Outro ponto forte é a forma como ele trabalha a morte. O filme gira em torno de cenários clássicos de uma pequena cidade norte-americana, onde pessoas são assassinadas e essas pessoas meio que voltam à vida ou não têm as suas mortes bem explicadas. E aí, esse também é um tema clássico dos filmes de terror, né? O filme tem um clima de pesadelo, como já disse. Tem a famosa esfera de metal, que é utilizada pelo vilão principal, que chama-se Tall Man.
que não é explicado muito sobre ele, ele é uma figura quase sobrenatural, e as pessoas são mortas, né, dentro do filme. O filme tem um clima de pesadelo, muita coisa está dentro ainda dos clichês, mas o que me chama a atenção nesse filme, e é o que eu queria comentar hoje, o filme tem várias camadas, a gente poderia aqui comentar várias camadas do filme, mas o que me chama a atenção no filme é que há certos elementos de ficção científica, quando ele trata de realidades paralelas, portais que levam a realidades paralelas, mas tem uma coisa nesse filme que eu nunca tinha visto, pelo menos dessa forma. Aparece um pouco em filmes de zumbi, quando a gente trata os zumbis como, digamos assim, uma metáfora para o capitalismo e a concorrência. Isso aparece um pouco nos zumbis, mas da forma como o Dom Coscarelli tratou lá em 79, não. O filme ele pode ser considerado uma metáfora dupla. Primeiro, ele pode ser considerado, e a principal que eu vou tratar é com relação ao capitalismo. Mas há uma outra metáfora também, que é a metáfora do luto e da perda. O garoto principal, que tem em volta de 13 anos, ele perdeu os pais, ele tem medo de perder o irmão, que por conta da dissolução da família agora está para ir embora, e o filme gira em torno muito dessa noção da perda, do luto, da ausência, da morte. Isso é interessante. Mas não só da morte, e também se volta muito para o personagem do Mike, que é o principal, que é o garoto de 13 anos. E aí, claro, existem as outras pessoas, o irmão dele mais velho, o Reggie, que é um amigo deles, que trabalha vendendo sorvete. Mas o Mike é o principal. Então, além dessa metáfora da perda e do luto com o Mike, da ausência que é causada pela morte, há uma outra noção que eu acho muito perturbadora, que é a permanência da morte. Os mortos, de uma forma geral, eles voltam para atormentar os vivos. E aí não é explicado os mecanismos disso. O filme ele é cheio de lacunas, inclusive aqui já adiantei que ia dar spoilers, né? Dando já o spoiler final do filme. Se você não quer ouvir, então assista primeiro. Mas ao final a gente não sabe se o filme todo foi uma espécie de sonho do Mike. A gente não tem muito como saber. Pode ser que o filme não tenha nem mesmo sido real. Muito embora no final o Tall Man aparece e aí a gente não sabe se é imaginação. Como bom filme de terror, ele mistura elementos do terror sobrenatural com elementos do terror psicológico e da questão da imaginação e da fantasia. Isso é uma fórmula clássica para se fazer um bom filme de terror. O sobrenatural, o psicológico, a imaginação e a fantasia, né? Tudo permeado, obviamente, por vários elementos sombrios, taciturnos, né? Pois bem, a metáfora principal, e esse é o ponto principal que eu queria tratar aqui, é que o filme é uma metáfora para o capitalismo como mortificador da vida humana. Isso é muito interessante. Os mortos, eles são aprisionados em um local onde são reduzidos pela metade. E são utilizados pelo vilão, o Tallman, como as seclas, digamos assim, comparsas, capangas, para os projetos dele de matar outras pessoas. Então, eles aparecem lá, eles são reduzidos em tamanho pela metade. Também não aparece, porque eles aparecem vestidos com um capuz. Aliás, me lembrou muito aqueles personagens, que agora eu não estou recordando aqui o nome, lá dos deserto de Tatooine, lá do Star Wars, né? Que eles eram ladrões tal, e ficavam rodando pelo deserto. Não lembro agora o nome deles. Mas me lembrou muito porque eles são vestidos, as pessoas ficam pela metade e vestem aquele capuz, não aparece o rosto. A gente sabe que são as pessoas que morreram porque os protagonistas, o Michael, o irmão dele e tal, dizem, né? É claro, tá dentro da narrativa, a gente acredita. Mas aí então, há um portal, esse portal leva para um mundo paralelo, muito interessante os efeitos especiais usados aqui, tanto da esfera, né, que é uma esfera que mata a pessoa, né, de forma brutal, mas tem também esse portal onde essas pessoas, e aí tem uma hora muito perturbadora que ele entra numa sala e tem várias pessoas comprimidas, a gente não vê também as pessoas, o filme é de baixo orçamento, esse filme foi um dos primeiros grandes filmes de terror que teve um baixíssimo orçamento, na época somente R$ 300 mil,
desculpa, 300 mil dólares, né? É um baixíssimo orçamento, mas ele arrecadou na casa dos milhões, né? Então foi um filme que rapidamente ele ganhou notoriedade e com o tempo já se tornou um clássico cult. Embora, como eu disse, eu nunca tinha visto. Mas então tem essa realidade paralela, tem um portal, o Mike chega aí brevemente lá nesse portal, lá é um ambiente meio deserto, meio árido, com céu vermelho, onde essas pessoas que foram transformadas em tamanho, e aí eles dão uma explicação meio física lá, eu realmente não entendo muito de física, mas diz que é porque a gravidade lá é maior, tal, e para amplificar a força deles, enfim. Eles dão uma explicação lá científica. E aí essas pessoas que morreram, foram transformadas na metade do tamanho, elas estão lá nessa realidade paralela sendo escravizadas. Isso é uma metáfora para o capitalismo. O capitalismo ele mortifica, ele mata muitas vezes o espírito, a vitalidade de uma pessoa e continua usando as pessoas, muitas vezes mortas, nas suas emoções, na sua vitalidade, mas como força de trabalho, né? Aliás, o vilão, desculpa, o Tall Man, ele não é aquele vilão clássico que tem aquele prazer em matar. Parece muito que ele está tentando arrecadar recursos. Esses recursos seriam as pessoas que são mortas, são transformadas pela metade, também não é explicado aqui, é cheio de lacunas, e depois são utilizadas lá como escravizadas nessa realidade paralela. O filme teve várias continuações, que no meu modo de entender igualmente também são desconhecidas. Eu assisti pelo YouTube, legendado. Gostei, ele lembra muito aquela coisa dos filmes do final dos anos 70, início dos anos 80, dos filmes de terror. A parte musical é bastante minimalista, o filme é de baixo orçamento, né? O que eu particularmente gosto muito, né? O chamado trash movie, e tinha muitos filmes de terror que iam nessa linha, né? De trash movie. Então eu achei um filme bacana, legal, dentro desse gênero de terror. Bem, é isso. Se você gostou aqui do material que trouxemos, se conhecia, se nunca ouviu falar, comenta aí nos comentários, tá certo? Se for possível, deixa aquele like, aquele comentário, ajuda bastante o canal e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!